Bom, aí teve a expansão Keepers of Tradition, que foi lançada em 2008. É uma expansão base. E aqui ela trouxe o quatro pré-cons da Camarilla, né? O Bruhá, Malkavian, Ventureador e Ventrue. E trouxe vampiros novos, né? Assim como Inner Circles novos, que até então os Inner Circles que tinham eram os Inner Circles que tinham sido lançados lá em Dark Sovereigns ainda. Então aqui trouxeram novos, né? Porque não podem jogar juntos. E aí tem um detalhe também que eu não esqueci de mencionar, que também é relacionado com lore. Se vocês observarem as cartas, desde Shihá, de Tremere, de Taumaturgia especificamente, elas são cartas, muitas cartas poderosas de Tremere são cartas de combate que você usa no segundo round. Isso daí é uma coisa que é muito interessante, que eles é uma maneira deles representarem a questão de você ter um tempo de preparação dos rituais. Então você não simplesmente chega que nem Potency, que você já está fortão e já vai lá e dá o murro. Você simplesmente tem que fazer uma preparação e tudo mais para o efeito ter um tempo de conjuração, vamos dizer assim, e acontecer. Então na mecânica do Jihad, isso vai acontecendo assim, vai ter um round de combate onde o Tremere vai ter que meio que se defender ali e tal, ou fazer alguma coisa. Tem uma carta, por exemplo, que rouba sangue do outro cara, coisas assim. Mas assim, quando chega no segundo round, as cartas de combate de Tremere são muito poderosas. Então tem essa questão também que é uma relação que eles fizeram de uma maneira que fique próxima dessa parte da taumaturgia. Uma outra curiosidade é que nem tudo assim, é tão próximo, né? Por exemplo, um ritual de taumaturgia que chama, isso é bem antigo, dos tempos lá de Ra mesmo, que é o Wake with Evening's Freshness, é uma carta de desvirar. Essa carta, se vocês forem observar nos livros, é um ritual de taumaturgia, um ritual básico de taumaturgia, que basicamente quem faz esse ritual e vai dormir durante o dia ali, se tiver alguma ameaça próxima, ele acorda automaticamente. Ou seja, é uma carta que desvira. Só que pro Jihad serve para qualquer vampiro. Qualquer vampiro pode usar essa carta, não precisa ter taumaturgia. Então tem semelhanças e também tem diferenças nesse ponto. Eu acho que mais até por ter sido uma carta que foi feita pela Wizards, tem essa questão aí. Mas nem tudo que acontece é importante. Isso não pode ir com a expectativa de que tudo que acontece no Jihad vai estar muito fiel ao que está no Vampire. Não necessariamente é assim. Mas na maior parte é, mas tem exceções. Voltando aqui, então tiveram os novos Inner Circle, que já esses sim, já relacionados muito com o lore, e lançaram assim muitas cartas boas, assim como por exemplo Enkiu-Kog, Villain, saíram nessa expansão que são cartas que você vê muito hoje, em que o Kog é uma carta que era muito, sempre foi muito rara, inclusive no mercado paralelo aí do Jihad é uma carta caríssima, né? Se é para pessoa que compra cartas no eBay, por exemplo, até hoje, inclusive, vende muito caro essa carta. E, enfim, são cartas que saíram aí, é uma expansão básica, enfim, trouxe de volta aquelas outras cartas que eram lançadas sempre a cada renovação aí. Aí depois lançaram em 2009 a Ebony Kingdom, é uma mini expansão, uma expansão de 60 cartas, só que é uma expansão totalmente voltada para os vampiros Laibon, que já tinham sido lançadas na expansão anterior. Então aqui trouxeram cartas que melhoraram esses baralhos, mas trouxeram vampiros muito bons. Por exemplo, tem o primeiro vampiro que tem mais 3 de bleed. Normalmente o máximo que você via no vampiro era mais 2 de bleed, tipo, ele dava 3 de bleed, que é muita coisa. Esse dá mais 3, ou seja, dá 4 de bleed. Então, naturalmente, quando ele aparece na mesa, a presa normalmente vira para trás para derrubar, porque o prejuízo é muito grande. E outra vampira muito boa é a Nanaburuku, que é uma Guruhi. O que ela faz? Ela dá uma Master Phase Action a mais para você. O único vampiro que fazia isso, sem nenhum tipo de outro custo, era um vampiro que saiu lá em Jihad, que era o... Nossa, esqueci o nome do vampiro, enfim. O Anson, lembrei. É um toreador. Esse efeito de você ter duas Master Phase Actions é uma coisa muito forte. É uma coisa que realmente te dá benefícios grandes no jogo. Aí depois veio o Rest of the Blood. Essa expansão foi a última expansão que a White Wolf fez. Então, depois dela, a White Wolf meio que abandonou. Ela também, em 2006, ela tinha sido comprada por uma outra empresa, né, a CCP, que era muito focada em jogo digital, eles iam até lançar aquele World of Darkness MMO, que não foi para frente. E aí eles resolveram parar com o jogo, porque, enfim, já não havia, eles não estavam tão interessados em ir por esse caminho. Então, mas essa expansão é uma expansão espetacular, porque ela volta a tratar de Bloodlines. Então, mas só que ela já lança pré-cons. Então, o que ela faz? Ela continua assumindo aquela sinergia, né, entre uma Bloodline e um clã,
Por exemplo, você vai ter um baralho de La Sombra com Qiacid, porque eles têm Dominate e Obtenebration como disciplina comum. Nosferatu e Samedi, mais por conta da ofuscação mesmo, que eles têm em comum. Ventru e Celebrate Tribo, por causa do Auspix e Fortitude. E Tremere com Gárgula, pela sinergia que tem justamente pelos Gárgulas serem escravos dos Tremere. Então você já tem baralhos que você já compra pronto de acordo com essas características. Eles acrescentaram umas pseudodisciplinas, que é assim, no Baali, os Baali eles têm uma espécie de disciplina própria, que não é Daimonion, mas tem uma Malefícia e Estriga. Então, elas não contam como uma disciplina normal do jogo, mas elas permitem que você jogue cartas delas. São cartas poderosíssimas. Então, assim, é muito difícil você tem que ensinar sempre, nenhum vampiro já vem com elas, mas uma vez que ensina, realmente os efeitos que as cartas têm são muito poderosos. Então aí você tem inclusive o terceiro Baali que faltou sair, dos fundadores do clã, né, que é aqueles 3 Baali, já tinham saído até então o Shaitan, que é o Huitzilopochtli, que saiu do Dilaris, foi o primeiro. Depois saiu o Nergal, como carta promocional. E agora saiu aquele, veio como inclusive como Unnamed, que é o vampiro que não tem nome. E também é um Baali poderosíssimo. Uma outra carta também que veio, que é uma carta de Temporis, que é Summon History. Essa é uma carta absurdamente forte, é uma carta que permite que você traga um vampiro ou um aliado direto para o jogo, simplesmente fazendo a ação e pagando o custo dela. Também é uma das cartas que, quando vendidas no mercado paralelo, ela é muito cara. O pessoal cobra muito caro, porque realmente é uma carta muito forte e tem demanda, né? Então, o pessoal cobra caro mesmo. E, enfim, então foi isso. E trouxe muitas cartas ótimas para as Bloodlines, deu uma melhorada muito boa também. E aí, no final, o que aconteceu? Acabou em 2010 essas expansões, a White Wolf assim, mantinha os direitos do jogo, mas não lançava mais nada. Eles deixaram claro que não iam mais lançar cartas novas, enfim, aí meio que o jogo foi, pela segunda vez, foi paralisado. Só que na diferença é que a comunidade do jogo no mundo inteiro é muito forte e se fortaleceu muito, principalmente nessa última década. Então, o que aconteceu na última década, que eu falei de 2000 a 2010? Eles falam, meu, a gente não vai deixar esse jogo morrer, vamos continuar cuidando das regras, organizando campeonatos, até que quando chegou 2013, eles resolveram falar assim, já que a White Wolf não vai mais lançar cartas, eles pediram permissão para lançar expansões em PDF, para todo mundo baixar, para ter cartas novas e o jogo continuar rodando. E fizeram a primeira em 2013, com 34 cartas novas. Uma carta muito boa que foi lançada é Under Siege, que é uma carta de Sabá, que permite que os vampiros bloqueiem, desvirem para bloquear pagando de sangue. É uma carta muito boa, que faltava mesmo para o Sabá. E é legal porque, justamente por ter essa preocupação estratégica, a VKN são eles que tomam conta das regras, eles que fazem o design de novas cartas, eles que fazem toda essa playtests para lançar cartas novas, então eles não pararam. Depois eles lançaram uma outra focada nos independentes, e aí que lançaram a versão Advanced do Xavier, que aí é quando ele virou Justicar. Então a coisa foi andando. Eles lançaram uma outra expansão depois, ainda voltada nos anarquistas. E aí lembra que eu falei que tinha uma carta, um tipo de carta que você tinha 3 disciplinas diferentes que você podia escolher uma delas para utilizar, uma carta que é pela versatilidade dos anarquistas. Então eles agora lançaram uma carta chamada Guardian Vigil que faz uma coisa diferente, mesmo usando essa mecânica. Você, além de poder usar qualquer uma das disciplinas, caso o vampiro tenha 2 ou 3, ele pode usar os 3 efeitos. Então, uma carta de Auspex, Celerity e Fortitude. Se o vampiro tiver Auspex, Celerity e Fortitude no básico, ele consegue usar os 3 efeitos da carta. Então, o de Auspex te dá mais um de Intercept para você conseguir bloquear. Se tiver Celerity, ele tem uma manobra opcional para você mudar a distância no combate. E se tiver Fortitude, ele ainda não tapa. Não vira para bloquear. Então, ou seja, ele é uma carta muito boa se você tem as 3 disciplinas, mas ela ainda também é utilizável caso você só tenha uma delas. Então, é uma mecânica nova que entrou por conta de uma expansão lançada pela VKN, que é a associação mesmo vamos dizer assim, que gerencia todas as regras do jogo hoje. Aí, depois disso, a Black Chantry assumiu o jogo. E a Black Chantry é interessante, a VKN era essa organização que tinha mesmo essa... O Desso vai explicar melhor o que é a VKN depois, que tinham voluntários ali, que tem até hoje, no caso, que tomam conta das regras do jogo, que quando tem campeonatos, eles que fazem o ranqueamento, tem toda essa questão.
E aí eles resolveram lançar uma empresa só para tomar conta do jogo. É uma empresa de jogos, mas enfim, o produto principal deles hoje é o Jihad. E aí começaram a lançar novas cartas. O primeiro movimento que teve deles foi teve um campeonato em Berlim. Eles continuaram organizando. Tem campeonato sul-americano, tem campeonato europeu e campeonato norte-americano. No campeonato europeu de 2017, eles lançaram uma coleção chamada Anthology, que era um baralho com algumas cartas que ou não tinham sido lançadas há muito tempo, ou cartas que eram muito fortes e no mercado paralelo eram muito caras para você comprar. Por exemplo, a Narc Convert, a Shure Tablets, o Inkycog, que é aquela que eu comentei, o próprio Summon History, vem três nesse pacote. Então, nossa, foi uma coisa que assim, foi muito boa de terem feito, né? Então, mas só que lançaram só nesse evento, que foi um campeonato europeu lá em Berlim, ou seja, você tinha que importar essas cartas se você quisesse e tal, e uma qualidade de impressão muito boa. Então, realmente, assim, a gente já tá, assim, serviu também simbolicamente para o pessoal do jogo que o jogo não estava morto, realmente estavam sendo lançadas coisas novas e a coisa ia continuar. E aí, como resultado dessa própria da Black Chantry está se estruturando mesmo, eles lançaram uma expansão nova, chama Lost Kindred, que ela beneficiou alguns clãs de Bloodlines. Alguns beneficiou muito, como os Harbingers of Skulls, né, que ganharam um aliado, é um Wraith que chama Emerald Legionnaire. Hoje tem muito deck, é mais ou menos como foi o Top Dog, assim, são cartas que quando saem, montam-se decks baseados nelas. Né? E a Emerald Legionnaire é uma carta que é um Wraith, que tem 2 de força e 2 de bleed, se não me engano, ou 1 de bleed, e ele tem... só que quando ele morre, você pode resgatar ele da sua chip jogando 7 cartas fora. A chip é onde você descarta suas cartas. E de lá você pode removê-las de jogo, para elas efetivamente nunca poderem ser recuperadas de forma alguma. Então você pode fazer isso para trazer ele de volta para o jogo. Então é uma carta muito forte, tem vários decks agora baseados nelas. Aí depois eles também reimprimiram Keepers of Tradition e Hearts to the Blood e também esse Anthology que tinha saído só para aquele campeonato. Eles reimprimiram para sair também para sair também como carta comprável normalmente. A gente tem que pensar que assim, quando eu estou falando de Keepers of Tradition, reprint e Hearts to the Blood, há 8 anos não eram lançadas cartas impressas, né? Então por isso que foi importante eles relançarem essas cartas das últimas expansões aí. E aí depois, agora eles lançaram um produto próprio, que são os pré-cons de Sabá, que foi o último produto em termos de expansão, que foram os pré-cons de Sabá. E aí são pré-cons jogáveis, e são pré-cons não só jogáveis, como pré-cons bem competitivos até, em termos de jogo. Que é de La Sombra, Toreador Antitribo, Tremere Antitribo e de Tzimice. E então, assim, eles estão focando agora em produtos que não é mais vendido por booster, que era aleatório, que você comprava a carta, tinha que ver se tinha sorte de pegar a carta ou não. Agora não, eles estão vendendo sempre cartas fixas, você sabe que você está comprando sempre. Que é uma estratégia que, inclusive, no próprio site deles, eles têm lá informando que é o caminho que eles pretendem seguir daqui para frente. E no ano passado o jogo fez 25 anos, então eles lançaram uma caixinha de aniversário com um deck muito famoso, inclusive o deck que a Lady jogava também, que era de Stanislava com Dominate. Eles fizeram esse deck pronto para você jogar. E também eles reimprimiram algumas cartas que não eram reimpressas há muito tempo. Por exemplo, Camarilla Vitae Slave, que é um retainer de La Sombra, ela não era reeditada desde 96. Aí fizeram. E fizeram Entombment também, que desde 2000 também não saía, não foi reimpressa em nenhuma expansão. É uma carta também muito boa e muito usada, né, para quem faz deck de La Sombra. E agora eles estão, para trazer novos jogadores, eles estão criando uma expansão nova, que chama First Blood, que são os 6 clãs da Camarilla, mas um tamanho menor, simplesmente para você poder iniciar um jogo, aprender a jogar e tal. Então o foco dessa expansão é justamente esse. E por último, a expansão que vai sair agora, ou seja, o jogo está mais vivo do que nunca, é uma expansão voltada para a quinta edição do Vampiro, ou seja, a conexão com o lore ela não foi perdida e pelo que eu estou vendo vai ser mais ainda reforçada, porque inclusive os símbolos dos clãs vão ser atualizados para os símbolos dos clãs do V5. Então eu não sei exatamente como vai funcionar a relação Ministro e Setita, Hecata com Giovanni e La Sombra, eu não sei exatamente como vai funcionar isso, mas a ideia é que sejam os símbolos dos novos clãs, os símbolos novos dos clãs colocados nas cartas.
Então, tudo isso são iniciativas agora da Black Chanter e da VKN. Eu acho que é interessante até o Desso falar agora, inclusive da questão das traduções em outros idiomas, porque o jogo até então é todo em inglês sempre. E agora eles estão com uma movimentação de trazer o jogo para outros idiomas, inclusive o português. Então, acho que o Desso pode falar para a É. gente a respeito disso. O que acontece, né? Toda essa história que o Targino falou é uma história de evolução do jogo. E só que eram empresas grandes por trás do jogo. Um jogo que não, por mais que muita gente jogava, quando você pensa em algo grande, pensa numa empresa. Não adianta eu ter que ter funcionários, distribuidor. Quando você tem um jogo que não é da magnitude de um Magic, com público, você não consegue sobreviver. Não vale a pena investimento. Então, eu penso que a White Wolf desistiu do game. Foi nessa época que eu entrei na organização do jogo. Para vocês terem ideia, era um jogo que eu comprava em banca de jornal, VTS. Eu comecei comprando meus primeiros decks em banca na Paulista. Comprava no shopping, isso no Brasil. O Brasil, que é um país que até o momento era esquecido pelos estrangeiros. Né? A gente tinha torneio aqui, não discriminando, mas a parte profissional do jogo aqui no Brasil, ela era muito arcaica na época, enquanto o jogo era ativo. Tinha evento? Tinha, mas os organizadores não registravam os eventos na VKN, na White Wolf. Então o Brasil meio que ficou, e mesmo assim chegava material. A gente vinha pela Devir, a gente tinha banca de jornal, e de repente acabou isso. E como que a gente vai manter o jogo? Para vocês terem ideia, até separei aqui, deixa eu ver onde está. O jogo chegou a ser tão popular numa época que eles lançaram um bonequinho, cara. O bonequinho do Theo Bell. Ah, é verdade. Só que é raridade, cara. Ó, tem a Lucita. O jogo tava. Eu acho que faltou um pouco de boa vontade da White Wolf, porque eles podiam ter. É um cenário gigantesco, né, cara? Eles poderiam ter feito camisas, ó, Beckett. Ah, eu não sabia que tinha isso. Eu quero esses bonequinhos, Quase hein, ninguém Targino? tem. Dá um Então, jeito é aí para difícil. ter os bonequinhos, que eu sou Eu muito tenho a fanática Lucita com repetida, coleção. por exemplo. Eu tenho a Lucita repetida. Mas Targino, o que se vira aí. acontece? O que acontece? De repente acabou. E ficou uma comunidade, mesmo eles não imaginando, tanto jogador que tem no Brasil, no Chile, abandonada. E foi bem nessa época que eu comecei na organização a entender o jogo. Então, muitas histórias que o Targino contou nessa retrospectiva eu não sabia de regras. Por aí vai, é um arquivo bom aqui que está sendo feito hoje para a memória do jogo. E, enfim, acabou o jogo. Criaram a VKN. A VKN nada mais é que um bando de entusiasta maluco que não aguentou ficar sem o jogo. Mas não é qualquer um. São os nomes, a bola da vez da galera que joga. Tem o próprio Ben Peel, ele participou de iniciativas Night Wolf, então não era um pessoal amador. Então veio um pessoal de cada canto do mundo, se unificou, criou a VKN. Eles mantiveram durante 10 anos o ranking, as regras. E digo mais, né? A VKN para mim foi muito mais profissional que a White Wolf e os outros órgãos que, enquanto era empresa grande, administravam. Eu fiz parte da VKN no último grupo de jogadores, né? Que é uma eleição a VKN, é bem democrático. Eles ficam um período, tem votação. E eu fui convidado a fazer parte. Então, eu sei que tudo que acontece ali é pensando só na continuidade do jogo e da forma mais fiel. Isso é legal para quem gosta do Lure. Tipo, eles querem muito isso. Eles vão seguir a história fielmente, assim, eu tenho ciência disso. Só que a questão era, não chegava a carta. Sem material, como você vai divulgar? Aí eles começaram a criar as expansões em PDF, que foi legal, porque aí você tinha um custo zero, você poderia imprimir a carta. A gente ficou por 10 anos, até hoje, ainda não saiu essa regra. Quem não tem dinheiro não tem desculpa, você pode imprimir a carta e jogar. Torneio, hoje em dia tá menos para torneio nacional que você não pode, e continental não pode usar a carta proxy. E durante esses 10 anos até hoje, qualquer torneio oficial você pode imprimir carta e jogar. Porque não tem mercado. Como que você vai obrigar alguém que quer começar no jogo
a comprar se não tem mercado, né? E foi lançando as coleções. Com o passar dos anos, a gente tentou ver empresas que queriam comprar. Ninguém queria assumir o Vampire, por questões de achar que é um jogo muito complexo mesmo. E imagine tudo isso que a gente está explicando aqui. Eu sei que muita gente vai falar, nossa, que loucura. É difícil fazer a pessoa pegar e jogar. Então, a própria comunidade, depois de anos tentando conseguir um acordo com os direitos do jogo. Isso teve que mudar algumas coisas, que nem era Untap e Tap. A linguagem da mecânica principal do jogo é Tap e Untap. Você tapa a carta para jogar. Com a Black Chantry conseguindo comprar os direitos, teve que ceder, não conseguiu comprar tudo. Então agora é Lock e Unlock. Mudaram alguns termos. Com isso, todas as cartas estão sendo editadas. Porque cada carta tinha Tap, Minion, Untap. Então, já tem um pessoal, inclusive do Brasil, ajudando a fazer esse processo de reeditar todos os textos. Mas isso é maravilhoso, isso aí. Virou um jogo novo. Apesar de ser um jogo de 25 anos, ele está sendo totalmente reconfigurado para nova leitura, novas artes, porque pensa também da parte artística. Sim. O direito de imagem. Cada burocracia que para esse jogo está voltando a existir, que é um absurdo. Então, eu pessoalmente tenho contato com Christopher Schei, os artistas de ponta do VTS. E eles foram cedendo. Conversa, negociação. E até os próprios artistas, alguns cedem por amor ao jogo, porque eles não tem como pagar isso, né? Sendo entusiasta. E muitas artes agora novas vêm de pessoa anônima. Vocês vão ver que tem muita arte engraçada, que é o próprio jogador que faz. O Guinness, que está na Black Chantry hoje, ele faz muitas das artes. Não dá para exigir uma arte de um Christopher Schei em todas as cartas. Imagina. Porque vai muito dinheiro. Porém, quanto à jogabilidade e honestidade com o público, nunca teve igual. Eu garanto isso. Hoje você compra um deck desses da Black Chantry, com um deck você já joga o fino. Antigamente você tinha que comprar 3, 4 decks para comprar montar carta boa. Hoje é o contrário. Hoje a carta boa vem no deck. Vem sem migalha. Vem 10 Nefanos num deck, 10 Abraça. Eles estão fazendo para a comunidade se manter viva. Tem um custo, mas o custo é baixo também. Se você for pensar o custo individual de cada carta e o tanto de carta boa que vem no deck. Pensando em tudo isso, eu conheço o pessoal da Conclave, que é de Juiz de Fora, uma empresa renomada de trazer jogos e traduzir para o português. E, por sorte, um dos sócios da Conclave foi organizador por muitos anos de VTS, que é o Kleber Bertazzo. Não sei se o Targino conheceu ele pessoalmente. Sim. Não, pessoalmente não. E quando eu me tornei organizador, apesar dele ser de Juiz de Fora, ele foi das pessoas que me incentivou na época. Então ele me ensinou tudo e eu tenho bastante amizade com ele. E aí eu comecei a encher o saco dele. Manda e-mail para Black Chantry, tenta traduzir o jogo. Nem era traduzir, era tenta trazer o jogo para produzir no Brasil. Eu não pensei em tradução, na real. E papo vai, papo vem, eles conseguiram agora, o que nunca aconteceu isso no Brasil. Eles têm o direito de imprimir o jogo no Brasil. A Conclave. Então, o custo de um deck sai muito mais barato, com a mesma qualidade. Quando o Targino falou da qualidade das cartas do Berlim, tinha qualidade suprema, porque era impresso na mesma fabricante da época da White Wolf, na Carta Mundi. As cartas sempre foram impressas. Eles têm essa preocupação de sempre ser o original, sempre ser o top de linha. E aqui no Brasil também, a mesma qualidade que tem no Brasil é a que tem na Europa. E a Conclave já está conseguindo traduzir, imprimir e traduzir. A tradução, eu fui um pouco contra no início, porque aí vem a parte da tradução, né? Você não está acostumado com os termos em português. Você cresceu jogando um jogo em inglês, agora em vez... tem bowl da convergência, vem cumbuca da convergência, bleed, sangramento. É muito engraçado. Só que eu penso que a longo prazo, para o jogador novo, ele não vai ter que fazer aquilo que eu fiz 20 anos atrás, de escrever
Eu que não sabia inglês, eu tive que escrever um deck, colocar. Hoje ele já vai pegar e vai entender, ele vai ler a carta e vai fazer o que a carta pede. Então, pensando em termos de crescimento e facilidade, acessibilidade, eu acho que é o melhor momento no Brasil para o brasileiro hoje estar jogando esse jogo. Tem as cartas boas, baratas, uma empresa brasileira que está produzindo, né? Tem os direitos de impressão. E agora a grande luta está sendo fazer os lojistas aceitarem trazer o VTS de volta. Antigamente já está em banca de jornal, hoje em dia está difícil fazer a loja acreditar que ela pode pegar esse produto da Conclave e vender. Então, é o maior trabalho hoje nosso, da comunidade mais antiga, acredito que é chegar naquela loja do conhecido, traz uns decks, a Conclave ela oferece facilidade, eles não estão pensando também só no lucro, eles querem que a loja, por ser entusiasta do VTS também, então eles não estão pensando só no lucro, igual a Black Chantry também não está, porque não dá para você pensar em lucro com o VTS, quem pensa nisso vai cair do cavalo. É um jogo de estratégia e é um jogo que quem joga é por amor, então estamos tendo essa oportunidade. Esse vídeo vai ser importante para estar explicando que agora tem no Brasil. O Targino passou um resumo da história inteira do jogo. E alguma curiosidade espero que gere nas pessoas para estar querendo comprar um deck e aprender. Um deck hoje é 60, 70 reais, acho, com cartas absurdas assim no deck. Nunca tem carta lá que antigamente uma carta era 100 reais. No deck hoje você paga 60, 70, vem 90 cartas de 50, 40 reais. Então, quanto a preço, não tem muita desculpa também. Isso tudo. Aí, se vocês tiverem de dúvida de VKN, eu posso ir falando que é muita coisa para. Eu acho que é legal, só para ficar claro, que existe um sistema de ranqueamento, existe um sistema de registro desses campeonatos, né, Desso? E também tem até os príncipes da cidade. Eu não sei se ainda tem. Na minha época tinha os príncipes das. Você se registrava príncipe. Isso ainda existe? Então, como funciona? Príncipe, né? É o termo. É um organizador, mas você ganha um título de príncipe. Então você pode. Se você quer ser um organizador, um príncipe, você vai chegar no site da VKN, vai solicitar um código de príncipe e o seu trabalho como príncipe. O principal deles é fazer evento, criar torneio, criar novos VKNs. Cada vez que você vira um jogador, coloca um jogador num torneio de VTS, ele ganha um registro. E tudo isso é a sua vida na VKN. Lá você tem o resumo da sua vida oficial, né? A sua vida competitiva. Então, todos os torneios, você tem que registrar lá após o torneio, você manda um arquivo em Excel. Eles têm um ranking mundial. Você pode filtrar esse ranking para brasileiro. Você tem vários filtros, mas tem todo o ranking mundial. O seu deck que você jogou fica exposto lá nos fóruns. É bem profissional, é muito legal a plataforma VKN. E você tem um código que você cuida da sua carreira lá, né? Você vê os seus desempenhos, os torneios que você jogou. E isso sempre existiu. Esse tempo de 10 anos em torpor, né? Que a gente fala que o jogo ficou sem produção, mas o jogo ficou talvez até mais unificado, mas por causa dos fãs que não deixaram o jogo morrer. Isso que aconteceu. Isso é gratuito, né? Príncipe, tudo gratuito. E para virar príncipe é isso. Você tem que ir no site, solicitar. Se você está no Brasil, você pode solicitar para a coordenação nacional, que é o próprio Kleber. Hoje é nosso coordenador, o Kleber da Conclave. E virando príncipe, você pode organizar oficialmente, inserir novos jogadores na VKN. E o que eu acho mais legal do organizador hoje é tentar levar o jogo para a loja. Tem muito organizador hoje. Tentar fazer a loja entender que existe o produto. Que a partir do momento que a loja está vendendo, quantas vezes eu não comprei algum produto numa loja de RPG que eu não conhecia porque estava lá na vitrine. E com o VTS, eu comprei muito. O primeiro que eu comprei foi numa banca de jornal porque eu vi lá o jogo, senão eu não teria comprado. E hoje está fácil, é uma empresa brasileira que está disponibilizando esse material, né?
Poxa, legal. Aí eu chegar nessa parte mais prática que a gente começou a falar, para quem está assistindo o vídeo, como é que começa a jogar? Onde pega as cartas? Onde ele compra? Onde ele acha pessoas para jogar? Como é que é o acesso da pessoa que quer começar a jogar o Jihad? Com esse isolamento, né, da quarentena, da Covid, tem uma maneira muito fácil. Se ele tem um computador em casa, a gente joga todo dia numa plataforma online, chama LAC. Ele não vai ter gasto nenhum, porque ele vai baixar um outro programa que chama Feld, onde vai ter todas as cartas e ele constrói o seu deck. Só que é difícil, ele nunca teve contato. Então, tem vídeos hoje no YouTube, tem umas 10 comunidades no Facebook, só no Brasil de VTS. Ele digita VTS no Facebook e vai achar alguma comunidade. Cada estado tem o seu grupo. Ele vai encontrar alguém para ajudar. Tem as fanpages de São Paulo, eu posso deixar os links depois, do Brasil. Tem site de venda de carta nacional, internacional. É fácil encontrar, né? Alguém que queira ajudar, ensinar a gente. E toda semana tá trazendo alguém novo para jogar por causa dessa ferramenta online. O LAC é muito fácil. Ele é bem fácil de... não é pesado e dá para a gente estar ensinando através do virtual, né? Por causa dessa quarentena. Inclusive, eu tenho jogado mais agora na quarentena do que na época que estava o mundo normal. A facilidade de você estar em casa, né? Só ligar o computador, não precisa... Que tem essa o VTS, né? Eu organizo muito torneio. Todo mês eu organizava torneio. 1, 2. Aí veio o pessoal de Sorocaba, Campinas, Jundiaí, tudo para São Paulo. Só o deslocamento já leva umas 5 horas para se unir todo mundo num lugar. Agora, com a internet, nem precisa disso. Ligou o computador, você já pode jogar. É mais prático, né? Porém, nada é igual jogar na vida real. Só que, por enquanto... Os campeonatos estão sendo online? Campeonato online, vai ter agora o Paulistão online semana que vem. Mas para aprender o online é muito bom. Ele já tem vários vídeos online ensinando. Tem vídeo francês, brasileiro. Só procurar no YouTube também vai achar. Mas vocês usam a plataforma para o jogo e vocês conversam por Discord? Ou por alguma outra coisa? Por Discord e a plataforma é o LAC. E para construir deck tem várias outras plataformas depois. A gente pode ir ensinando. Mas é bem acessível, tem muita gente boa para ensinar. O Targino tem jogado também. Não tem segredo, né? É só ter vontade para jogar hoje em dia. Tem carta, tem online, tem português. Hoje as portas estão abertas aí para o VTS. Sim, muito legal. E tem, assim, mesmo quando voltarem as mesas, além dessa regra que ele falou das cartas impressas, a comunidade ela é muito solidária, né? Então, normalmente é uma coisa muito comum, as pessoas se unem, fazem bancos de cartas. Quando você vai em algum lugar que o pessoal está jogando, normalmente o grupo leva vários baralhos repetidos, e às vezes você não tem como levar teu baralho, alguém te empresta, porque sempre tem gente com baralho repetido, sabe? É muito acessível, isso eu estou falando na modalidade pessoal, né? Então, você sempre vai ter alguém que vai levar um baralho a mais. Você não vai ficar sem jogar ou só olhando porque você não tem as cartas. Mesmo sem as cartas, você pode chegar e pode jogar com o pessoal. Alguém vai te emprestar um baralho, o pessoal vai te dar atenção. É muito legal a integração da comunidade com os novos jogadores, entre si. É legal mesmo participar quando o pessoal organiza viagem, cai na estrada junto, né? Você dá um jeito, arruma onde ficar, é muito bacana. Porque é um jogo que a gente precisa de jogador, né? Não é tão popular assim. Então, se aparece alguém querendo aprender, sempre vai ter alguém para ensinar. E sempre vai ter deck para emprestar. Pode imprimir hoje para jogar. Então, a facilidade para você aprender VTS hoje, eu acho que nunca teve igual, né? É o melhor momento, assim, para quem quer começar. O mais importante é divulgar, né? Hoje tem internet, né? Na minha época era via e-mail. Hoje tem grupo de Facebook, tem WhatsApp, YouTube. A gente marcava jogo via lista de e-mail. É um absurdo, assim. O que era legal também, né? Aquele lance do
de ser uma coisa mais fechada também é bacana, gera curiosidade dos outros, né? Hoje em dia tá tudo escancarado e não vem tanto jogador como na época que era fechada a coisa. Também é um jogo que tem muito jogador mais velho. A gente precisa renovar a frota aí, né? Renovar a frota da molecada. Acho que tem que pegar a molecada mesmo de 15, 16 anos, sentar um dia, ensinar. Igual foi com a gente. Agora já se passaram 20 anos que eu jogo esse jogo, Targino acho que mais. E tem que ir renovando. Tem que renovar a frota aí da molecada, mas já tem muita gente entrando. Eu sou o moderador do Grupo do Brasil. Todo dia entra 5, 6 novos jogadores perguntando. Essa facilidade da internet é incrível, cara. A gente joga com pessoas de todos os estados do Brasil, coisa que era impossível antigamente. Então, o networking do mundo, né? Talvez no Campeonato Paulista vai ter jogador da Suécia jogando. Quando que ia acontecer isso, né? Em outros tempos. E isso vai chamando a atenção do pessoal, né? Quem gosta do RPG, então, tem que testar o VTS um dia. É legal essa ligação com o RPG. Eu nunca joguei o RPG, eu não tenho muita paciência, mas eu acho engraçado que eu conheço muita gente que joga. As histórias não terminam, né? Dura anos, aí não termina. O VTS, pelo menos, você vai acabar. Em 2 horas vai ter um final da história ali. Isso é uma Eu coisa mesma interessante. comecei uma crônica aí sem previsão de término, né? Desse jeito O aí. pior é que tem algumas que não terminam, né? Eu já vi vários amigos que jogam, às vezes por até o pessoal mudou, sei lá o que aconteceu, trabalho, o Vampire de mesa, o card game vai acabar. Uma hora a pessoa vai jogar 2 horinhas ali e termina a mesa dela. Isso é legal também. Puxa, eu agradeço esse papo que a gente teve. Acho que foi muito importante para falar de uma coisa que eu gosto muito, que eu ainda chamo de Jira, mas é VTS. Vou Eu chamo melhorar. de errar também. Ah, tá. Então pode. Se ele chama, eu também posso, pô. E é importante, sim, se vocês estiverem interessados, eu sei que o conteúdo foi bem extenso, porque esse conteúdo é tanto para quem o objetivo era juntar a questão das duas vertentes, tanto o RPG quanto o card game de vampiro, mas eles também passaram muitos detalhes bacanas, muita coisa que eu também não sabia. Estou desatualizada, claramente, né? Mas foi muito bom. E assim, quem se interessou, a gente vai deixar um apanhado com os links para as páginas, as coisas que foram faladas aqui. Entrem em contato com eles, entrem em contato com essas comunidades, conheçam o jogo, né? É um jogo, como ele disse, pode ser impresso, né? Então, no online você já aprende a jogar, que está sendo bastante utilizado hoje em dia, né? Até para as mesas que eram presenciais, hoje em dia a maior parte é online. E a vantagem é essa que você falou, eu consigo jogar. Na minha mesa tem gente de Recife, tem gente do Rio. É bacana, é isso, porque uma mesa de RPG presencial dificilmente se daria dessa forma, né? Então, é um jogo para se divertir, como todos os outros jogos, com essa temática, não importa que é World of Darkness. Quem é dessa pegada, gente, é muito bom, experimentem. E entrem em contato com eles. Eu, da minha parte, agradeço vocês terem cedido esse tempo enorme para o canal, para a gente. E queria deixar aberto aí para as suas últimas considerações. Bom, vou falar um pouquinho aqui. Bom, o que eu quero dizer assim, o jogo ele passou por 2 fins, né? O primeiro foi em 2006 e o segundo foi em 2010. Em 2006, quando assim, foi nesse intervalo que eu conheci o jogo, que eu comecei a entender, era pouquíssima gente que jogava e tanto que cancelava-se compromissos até para o pessoal jogar quando encontrava 4 pessoas para fazer uma mesa e tudo mais. Nessa segunda vez que finalizou, essa história mudou totalmente. A comunidade é enorme, no mundo inteiro se conversa, e principalmente aqui no Brasil. Então, o jogo ele é um jogo que não morre mais. A impressão que me dá é essa. Porque, inclusive, agora, a Black Chantry é uma empresa que, além de tudo, é formada só por ex-jogadores de Jihad. Ex-jogadores não, só por pessoas que jogam Jihad até hoje. Então, isso por si só já ajuda muito. São top players, são pessoas que jogam desde o início. Então, realmente, é isso que o Deus falou. É a paixão pelo jogo,
e a certeza de que as coisas que vão ser lançadas, elas vão ser lançadas de uma maneira que olham para o melhor desenvolvimento do jogo e conexão com o lore, que é o que interessa. Para mim, essa é uma parte muito importante. Essa conexão com o lore, ver vampiros que a gente conhece dos livros saindo como carta, vendo que disciplinas que eles têm e tudo mais. Isso eu acho é um aspecto muito legal, e um aspecto fora do jogo, um aspecto pessoal. Mas a mecânica do jogo é maravilhosa, e esse trabalho que eles estão fazendo agora, inclusive, de rever os textos das cartas, tinha muita carta que tinha textos ambíguos para falar da mesma coisa. Isso gerava muita confusão. Agora eles também estão tendo um trabalho de refrasear essas cartas justamente para que fique um padrão, para que fique mais fácil até das pessoas aprenderem. Então acho que assim, a gente está num momento de evolução do jogo que é maravilhoso. Estou muito feliz e quero jogar mais 20 anos ainda daqui para frente. E é isso aí. Então, não tem muito mais o que falar. O que eu posso garantir é que é um jogo que, a partir do momento que você deu o primeiro bleed na mesa, meu amigo, ele vai entrar na sua vida aí, na sua veia. O VTS vai partir de um nome, vai virar seu estilo de vida. Você vai dormir pensando no deck que você quer montar amanhã. Você vai pensar estratégia. Sua mente vai trabalhar diferente. Você vai conhecer o pior e o melhor nas mesas de VTS. Estou dizendo no jogo, tá, gente? Não é na vida pessoal. Você vai entrar na pior e nos melhores momentos da sua vida dentro de uma mesa. Vai sair de circunstâncias absurdas, assim, que você está morto numa mesa, de repente algo absurdo acontece e você ganha. Não é nada previsível, é um jogo totalmente imprevisível. É um jogo que fala, se você gosta de falar, dialogar, tentar ludibriar, enganar os outros, é vampiro, é o mundo das trevas. Aqui ninguém tá para ser bonzinho. E é o melhor momento. Esse lance das cartas voltarem, das coleções voltarem oficialmente agora, não é só fanmade, né? Eles estão lançando só as cartas boas, estão reprintando só o que vale a pena. Então é um momento que eu queria estar começando hoje. Eu queria ter 16 anos de novo, apesar que quando você é vampiro não tem muito essa relação de tempo, né? Pode estar começando sempre. Então é a hora de você começar a jogar. Você digita VTS ali no Google, vai aparecer gente do Brasil inteiro para te ensinar. Comunidade, se você colocar meu nome lá no Google, vai ter 1 milhão de páginas. Tem página só de dúvida, página só de troca, só de leilão, só de curiosidade, só de foto. A internet possibilitou o Vampire crescer demais. E quando acabar essa quarentena, vocês vão ver que é um jogo que possibilita novas amizades, viagens. Eu conheci o Brasil inteiro pelo VTS. Não tem um lugar no Brasil que eu não fui jogar VTS. Eu fui para jogar VTS, conheci pessoas novas, fiquei em casa de pessoas, muitas vezes que eu não podia estar num hotel. E é fantástico, cara. A experiência que o jogo traz para você não tem nada igual. Todo mundo tinha que viver isso. Alguns, igual eu, não conseguem se desligar, vivem intensamente, outros vão e voltam. Mas a partir do dia que você dá seu primeiro bleed, você nunca mais vai se desligar desse jogo. Você vai sempre voltar em algum momento para estar jogando. Enfim, era isso que eu queria dizer. Eu também vou. Uma hora eu retorno também. Deixa eu achar um tempo agora que eu voltei para as mesas. Mestrado é difícil, mas eu ainda não me entendi direito com Lackey, sabe? Mas eu vou me entender melhor com isso. Meio antediluviana ainda. Vai dar certo. Então tá bom, obrigada, viu? Valeu por estarem Valeu. aqui, por todo esse conhecimento e até a próxima, né? Produzam mais material também. Bacana. Vou mandar uns links aí que eu já preparei, que eu já tenho no YouTube para mexer Legal. no Feld, senão tem uns links aí. Poxa, manda assim para a gente deixar aqui divulgado. Tá bom? Obrigada e até uma próxima. Prazer aí. Beleza, valeu. Falou.